Graças e paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Gostaria de compartilhar com vocês a lição de número 2 da nossa revista Classe dos Adultos, que traz como tema a graça divina e a resposta humana. O autor nos leva à reflexão através de um texto que se encontra no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos de 2 a 18. Bom, irmãos, para falar sobre a graça, eu gostaria de fazer um comentário anterior que é sobre a salvação. Que fique bem claro a nós que a salvação ela se origina em Deus. Deus é o autor da salvação. E a salvação ela só existe porque existe o pecado. Então uma pré-condição da salvação é a existência do pecado. Ou seja, se não houvesse o pecado, não haveria a necessidade de nós termos a salvação. E como o pecado original, a desobediência de Adão, inseriu o pecado na humanidade, e esse pecado ele desfigurou, né, o nosso relacionamento com Deus. Então a nossa imagem e semelhança com relação a Deus, ela ficou distorcida, porque o pecado ele impede que nós tenhamos um relacionamento face a face, um relacionamento direto com Deus. Ele impede esse relacionamento. E para que houvesse realmente uma restauração da humanidade, para que Deus realmente pudesse se relacionar com o homem, ele determina a salvação, origina a salvação. E aí é necessário nós voltarmos a um outro texto que se encontra lá em Efésios, capítulo 2, versos 8, que fala: pela graça sois salvos, mediante a fé, não é? E isso é um dom de Deus. Depois os irmãos leiam essa questão. Então, a salvação ela é um dom de Deus. O que é um dom? Um dom é um presente. Então Deus ele estende a toda a humanidade esse presente, que é a salvação, de forma que o homem possa se reconciliar com ele. E é mediante a graça, né? Então é pela graça, ou seja, Deus ele vê o estado depravado, deprimível do homem e tem, não é, no seu desejo a restauração dessa situação da humanidade. Então ele, por intermédio da sua graça, ele estende o seu amor a toda a humanidade para que realmente nós possamos ter acesso à salvação. Então a graça ela é um favor imerecido. A graça também é um presente de Deus. E Deus ele estende esse presente a toda a humanidade. Agora, para que nós realmente possamos alcançar a salvação, é necessário uma contrapartida do ser humano. Então Deus estende ao homem essa oportunidade e requer para que o homem, para que a humanidade realmente alcance a salvação, uma contrapartida. Essa contrapartida seria a conversão, o aceite, a fé. É importante nós lembrarmos que a fé ela é anterior até mesmo à salvação, porque é necessário você acreditar, é necessário você crer no sacrifício de Jesus Cristo para que você possa receber esse presente, que é de graça, que é a graça do Senhor, de forma que você possa alcançar a salvação. Com relação a essa graça, existe uma divergência, né? Algumas pessoas dizem que essa graça é uma graça operativa e outros teólogos dizem que é uma graça cooperativa. Qual que é a diferença nesse significado ou nessa atuação? Se nós entendermos que a graça é uma graça operativa, então é porque nós acreditamos na predestinação, ou seja, a escolha, o acesso à graça, à salvação é determinada por Deus. O ser humano não precisa fazer nada. Então Deus escolhe, Deus capacita e Deus leva determinadas pessoas à salvação, mesmo que elas não queiram.
Nós, como metodistas, já cremos numa graça cooperativa, ou seja, o homem, por iniciativa própria, ele não tem condições de se achegar a Deus, mas Deus, por intermédio da sua graça, ele se achega ao ser humano. Mas para que nós possamos realmente alcançar a salvação, Deus requer um outro passo, né? Um aceite nosso. Ou seja, né, é aquela história do presente. Se esse livro aqui for considerado um presente, para que ele passe a ser seu, eu preciso entregá-lo, mas é necessário que você também receba esse livro como presente. E se você recusar, esse presente continua na minha posse. O mesmo paralelo nós podemos fazer com relação à graça cooperativa. A salvação Deus estende a toda a humanidade, o acesso é gratuito, mas é necessário uma contrapartida nossa. Então é necessário que nós aceitemos. Então, pela graça cooperativa, existe uma resposta humana. E essa resposta se dá pelo sinergismo, não é? Uma participação também da humanidade em receber esse dom, esse presente de Deus. John Wesley também, ele, com relação à graça, ele divide a graça em três tipos, né? Ele fala sobre a graça preveniente, a graça justificadora e a graça santificadora. Essa graça preveniente é exatamente esse acesso de Deus à humanidade, a extensão da salvação que Deus concede a toda a humanidade. Então veja que o ser humano, por iniciativa própria, ele não consegue se achegar a Deus. É sempre Deus que se achega ao homem, é sempre Deus que vai até o homem. E pela graça justificadora, então é Deus quem nos salva, é Deus quem nos justifica. O paralelo que dá para nós fazermos, para nós entendermos, vamos imaginar você atolado num poço de lama. Então você está atolado até a tampa na lama, você não tem como sair daquilo lá. Então vem alguém e te retira daquele local e te coloca a salvo. Faça o paralelo de que essa lama seja o mundo e que você está atolado no mundo. E é necessário que alguém venha, e esse alguém é Jesus Cristo, e que te retire de lá e te coloque a salvo. Essa graça justificadora, então, ela tira o ser humano do pecado. Então, quando nós saímos daquele lamaçal de lama, é como se Jesus Cristo estivesse nos retirando do mundo e colocando em um local separado. Isto é a graça justificadora, ou seja, nós estamos sendo justificados. A partir dessa justificação, inicia-se a graça santificadora. Então, no mesmo paralelo, se você está num lamaçal de lama e você é retirado, qual é o estado que você sai daquele lamaçal? Você, muito embora não esteja mais na lama, mas você sai todo sujo, você sai todo enlameado. Esse processo de santificação é o processo que vai tirar aquela lama de você. Então, você estava no mundo, você estava no pecado. Cristo o retira do mundo, retira do pecado. E essa graça santificadora, o que ela vai fazer? À medida que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos caminhando, que nós vamos nos capacitando, é como se nós fôssemos tomando um banho, não é? De água limpa, e nós vamos retirando toda aquela sujeira, toda aquela lama do nosso corpo. Então esse processo ele pode ser entendido por John Wesley como a graça santificadora. E esse processo de santificação ele se dá até a glorificação ao nosso estágio com Deus. Então, irmãos, agora voltando ao nosso tema, lá em Filipenses 2, 12 e 18, então Paulo dá esse entender, né, de que a salvação realmente é um processo, que a graça ela salva, justifica e nos santifica. Então ele fala lá em tremor e temor, necessário que nós tenhamos temor ao Senhor e tenhamos também o respeito a Ele. É necessário que nós
venhamos a perseverar. Então é necessário que nós venhamos a nos capacitar. E com relação à salvação e à graça, um outro detalhe que é muito importante nós lembrarmos, que todo esse processo é feito pela decisão de Deus. E ele faz isso não em razão daquilo que nós somos, mas pelo amor que ele detém, o amor que ele tem em nos salvar. Que fique bem claro que a salvação, que a graça, ela não se dá de forma meritória, não é pelos nossos méritos, não é pela nossa força, não é pelas nossas obras, mas sim pelo amor de Deus, pela graça do Senhor. A gente pode perceber isso desde o chamamento de Abraão. Se os irmãos forem lá em Gênesis 12:1, os irmãos vão ver que Deus, ele tira Abraão de uma terra onde prosperava a idolatria, onde prosperava a iniquidade, o pecado e tudo mais. Ele tira Abraão de lá e fala: olha, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Então, o fato de Deus ter separado Abraão não tem nada a ver com os méritos dele, ao contrário. Se fosse ver a questão meritória dele, talvez ele merecesse a condenação. Mas Deus, ele separa e fala: olha, fique comigo, venha comigo, me obedeça, que eu vou te orientar, eu vou te capacitar. O mesmo processo é feito hoje. Então, quando Deus, ele estende a sua graça à humanidade, ele também a estende não pelos nossos méritos, mas sim pelo amor dele. Ele estende essa salvação e ele fala: olha, eu quero te capacitar, eu quero te salvar, eu quero te reconciliar. Deixa eu agir na sua vida. Passe a me obedecer, siga os meus ensinamentos, siga aquilo que o nosso referencial, que é Jesus Cristo, ensinou, que você vai ter uma vida restaurada, você vai ter uma vida renovada, você vai ser alcançado pela salvação e a vida eterna com Deus. Então, irmãos, com relação à graça, que eu gostaria que os irmãos pudessem fixar aí e também meditar com seus estudos, meditar na leitura da sua Bíblia. Primeiro, que a salvação, ela é um projeto de Deus, ela é oriunda do pensamento, do desejo de Deus, que Deus nos concede a salvação por intermédio da sua graça, que é um presente, que é um amor. E essa salvação, ela se dá mediante a fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. E a salvação, ela não é instante, ela não é de imediato. A salvação sempre é um processo. Por isso que John Wesley, ele separa bem os momentos de ação da graça. Graça preveniente, justificadora e santificadora. Então, creio que a maioria de nós já passou pela graça preveniente, porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Nós, por estarmos aqui gravando e ouvindo esse vídeo, demos uma resposta afirmativa a Deus. Então a graça justificadora de Deus, ela se faz presente na nossa vida. E estamos na caminhada, estamos no desenvolvimento da graça santificadora, onde a cada dia nós somos melhorados, a cada dia nós somos capacitados e Deus vai melhorando a cada um de nós, restaurando, tirando tudo aquilo que desagrada ao Senhor, toda aquela lama que nós trouxemos quando saímos do poço de lama, né, da própria sujeira. Então tudo aquilo está sendo tirado, está sendo retirado, está sendo limpado das nossas vidas até a nossa vida eterna com o Senhor. Então, irmãos, desenvolva a salvação. Essa é a mensagem que o autor procura fixar para cada um de nós, que nós possamos refletir sobre a salvação, sobre a graça e sobre a fé.
Que Deus possa acrescentar, que Ele possa nos abençoar, que os irmãos possam ter aí um bom final de domingo. Amém.